Alô, alô, como vai, fã de basquete? Eu sou o Fábio Toledo. Seja bem-vindo novamente ao canal Duas Saídas. E neste vídeo a gente fala de um dos confrontos aí das oitavas de final do NBB. Pinheiros e Caxias disputam aí as oitavas de final, para definir quem vai enfrentar o São Paulo nas quartas. Os jogos acontecem nos dias 18, 22 e, se necessário, a terceira partida aí acontece no dia 23. Primeiro se enfrentam em Caxias do Sul e depois as duas partidas acontecendo em São Paulo. Mas o que esperar dessa série, né? Por mais que possa parecer aí que há uma grande diferença entre as equipes, por uma ter terminado, né, na sexta colocação, a outra ter sido a 11ª, os confrontos apresentaram um certo equilíbrio aí, né, na fase de classificação, né? Embora o Pinheiros tenha vencido os dois jogos, mas a primeira partida o Pinheiros venceu por 77-69, jogo em Caxias do Sul, e o segundo por 89-82, que aconteceu em São Paulo e que foi uma prorrogação, inclusive. E aí eu vejo esse equilíbrio entre as equipes, aí um certo equilíbrio entre as equipes, devido às características de ambas. Pensando no quinteto base, vamos pensar no quinteto base do Pinheiros, tendo o Ruivo, né, de armador ali, Bufá e Munford, com o Jefferson e o Dikembe, né, de pivôs. Tem um armador em grande fase, no caso, né, o Ruivo, um cara fundamental na distribuição de jogo da equipe do Pinheiros. Aí você tem dois alas altos, né, o Bufá e o Munford. Falei rápido, certinho. E ambos ainda acima de 1,95 m, né, então alas altos mesmo, né, com uma capacidade aí de buscar infiltração, né, de jogar embaixo também, né, além de aparecer nos espaços ali, né, muito bem trabalhado também na parte das jogadas do Ruivo. No garrafão tem o Jefferson, né, que sabe jogar embaixo, mas também espaça a quadra, tem um bom chute aí de média e longa distância, um cara muito experiente, né, e junto com ele ali no garrafão tem o Dikembe, que tá ali para ser o pivô dominante do time. Esses são os elementos decisivos do Pinheiros aí dentro desse quinteto base. E o Caxias, né? A base tem o Derek, Pedro Mendonça, Humberto, Arthur Bernardi e Matias. Talvez o Derek não se assemelhe tanto aí em relação ao seu adversário de posição do lado do Pinheiros. Ele divide mais a criação ali junto com os alas. Mas o restante é parecido até. Pedro e Humberto, por exemplo, os dois alas do time têm acima de 1,95 m, né? São alas altos, que conseguem infiltrar, né? Tem esse trabalho de infiltração e também de aparecer nos espaços. O Arthur Bernardi, um nome experiente ali no garrafão, né? Como um ala pivô, um ala que joga de média a longa distância, né? Importante tanto embaixo da cesta ali, como abrindo para chutar de fora. Além do Matias, um dos pivôs mais subestimados, a meu ver, assim, do NBB, que tem uma carreira marcada por uma regularidade, principalmente nos últimos anos, né, do Matias, aonde quer que ele tenha ido, mantendo, né, números interessantes, né, nas estatísticas. E aí, pensando em diferenciais das equipes, né, já que a gente citou semelhanças, dá para chegar na rotação, por exemplo, né, onde o Pinheiros tem mais jogadores aí que se destacam, né, o Amard, né, um jogador que chegou contribuindo bastante para a equipe, né, foi titular em alguns jogos, mas tem vindo bem da rotação. Matheus Eugênios também é um cara que contribui bastante aí nessa questão de espaçar a quadra, chutar a bola de fora e também ser um cara de infiltração. Jogadores que contribuem muito ao longo das partidas. Ainda tem, claro, os pivôs ali, né? É um time que tem o time de pivôs do Pinheiros é muito profundo, né? Tem o Lucas Cauê, Danilo Penteado, tem o Michael Douglas também, né? Jogador da base da equipe. Várias opções de garrafão. Enquanto que o Caxias sofre mais com relação à rotação, né? Tem o Stefano Pierotti, né, como seu principal nome aí da rotação, sexto homem, um sexto jogador aí para a equipe, mas no restante aí do banco não tem tanta regularidade, né? O Jameson Júnior, o Gabrielzinho, Elias, trio que disputou a LDB
pelo time do Caxias não tem essa mesma regularidade, né? Porém, ainda existe a possibilidade aí do retorno do Diego Conceição. É um cara que vinha fazendo bons jogos, né, até fevereiro ali, quando lá no começo de março ele quebrou o braço, né, e aí foi desfalque nessa reta final de fase de classificação para o time do Caxias. Existe a possibilidade dele retornar nos playoffs. Então, é um cara que pode ajudar essa rotação. Resta saber se ele vai conseguir voltar no mesmo nível ali, um nível parecido com o que ele estava antes da lesão. Aí, caso a rotação permaneça limitada, né, na sua contribuição dentro dos jogos, o quinteto base do Caxias vai precisar atuar muito bem, né, por muito tempo, inclusive. Né, e aí um fator importante pode ser a capacidade aí de variar os arremessos, né? Isso porque todos os titulares da equipe eles têm mostrado condição de arremessar as bolas de 3 pontos, né, de curta distância ali, como eu falei, da importância da infiltração, né, dos jogadores, do Pedro, do Humberto, o Derek também é um cara que tem essa condição de criar jogada para ele arremessar. Matias tem chutado bola de 3, né, nessa temporada, né, e então o Arthur Bernardi então nem se fala, né? Chegou a jogar até de ala no Botafogo. É um cara que tem esse conhecimento aí em várias posições também. Até mesmo essa função do Matias e do Arthur de espaçar um pouco mais a quadra, né? Pode forçar também trocas de marcação na equipe do Pinheiros, tirar os pivôs ali do Pinheiros do Garrafão também, né? Pode ser um ponto importante para o time do Caxias. Mas o fundamental é a variação, né, dos arremessos, né, não serem jogadas excessivamente para chute de fora, né, trabalhar nessa parte de variar o jogo, que pode ser um problema, principalmente para as equipes aí que tem muitos jogadores que chutam de fora, né, fazer esse trabalho de variação é importante. Né, e um outro ponto-chave também é a questão defensiva, né, o Caxias tem uma defesa muito forte. Eu fiz inclusive, né, pelo NBB, o jogo entre Bauru e Caxias. Os jogadores do Caxias ficaram muito bravos porque eles não conseguiram ter o mesmo rendimento defensivo, né, dos jogos gerais, né? Então é um trabalho que o time precisa ter também para segurar a força da rotação do time do Pinheiros. No geral, então, a expectativa para essa série entre Pinheiros e Caxias é que seja uma disputa de paciência ali, né, onde a consistência do jogo ao longo dos 40 minutos, ou mais até, como foi no retorno, né, com prorrogação, seja decisiva para definir aí o vencedor. Mas é inegável, né, que o Pinheiros entra como favorito na série, pelo que apresentou, né, na sua campanha na fase de classificação, por essa maior profundidade, né, no elenco, né, mas vamos ver o que vai dar nessa série. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Comenta aí o que você espera dessa série entre Pinheiros e Caxias, Caxias e Pinheiros. Curta a gente aí nas redes sociais, né? Siga a gente nas redes sociais. Cada rede social tem a sua maneira, né, de acompanhar. Acompanhe então a gente nas redes sociais. Participe desse projeto aí de fomento do basquete nacional. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.